Já de volta aqui com o TV Mar News, você em casa vai receber o auxílio emergencial, deve estar atento ao seu dia, quanto você deve receber. E a gente mostra para vocês todas essas informações e sobre os impactos também que esse novo auxílio vai trazer para a nossa economia, agora na matéria de Fernando Palmeira. Pandemia rima com economia, mas até que ponto a pandemia também é fatal para a economia de um país como o Brasil? Até que ponto realmente mexe com o bolso, com o orçamento doméstico das empresas, até no setor financeiro do país. Estamos com uma especialista, professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Caetano, é economista, e faz essa análise que você precisa conhecer e saber o que é que realmente afeta a sua própria economia, o seu orçamento doméstico. Bom dia. Na verdade, a pandemia, ela provocou a necessidade do isolamento social e esse isolamento social provocou uma profunda desaceleração da economia que já vinha agonizando desde 2015, primeiro com a recessão, depois com um processo de estagnação nos anos seguintes, e a gente teve agora em 2020 uma queda de 4,1% e nesse sentido o auxílio emergencial, tanto sob a forma de transferência de renda para as famílias mais pobres, como também crédito para as empresas, esse processo foi fundamental para minimizar os efeitos da pandemia. Mesmo assim, a gente teve uma queda do PIB de 4,1%, um auxílio emergencial que foi dividido em 3 etapas, o primeiro com valores de R$ 600 e R$ 1.200, resultando de uma soma de 209 bilhões de reais, transferidos à economia. A segunda etapa de 81,6 bilhões de reais, que foi de setembro a dezembro, e agora a previsão é que seja de apenas 44 bilhões, portanto, um impacto bem menor, representa aí pouco mais de 15% do que foi liberado ao longo do ano de 2020. É fundamental. Todavia, ainda é um valor muito pequeno diante da necessidade, considerando que não houve uma recuperação dessa economia, nem uma recuperação dos empregos. Mas é o que temos para hoje e alguns movimentos têm lutado, reivindicado para que esse valor seja pelo menos de R$ 600, mas ainda assim é melhor que tenhamos que vai variar aí entre 175 e 375 do que não termos nada. Mas vale ressaltar que esse valor ainda não foi liberado. As famílias estão sem emprego, sem renda e sem acesso ao auxílio emergencial. O número de mortos, de falecimentos por dia, e muitos deles pessoas que eram arrimos de família, que eram o esteio de cada orçamento familiar. Como se não bastasse o falecimento, a falência de muitas empresas pelo Brasil afora e se vê pelas placas de venda desses patrimônios. E aí, o que é que você gostaria de, enquanto economista, passar para cada cidadão, para cada cidadã, para cada empresário, nesse momento, uma orientação técnica, enfim, tudo aquilo que é cabível nesse momento? Pois é, para a população resta apenas o cuidado no que diz respeito ao isolamento social. Todavia, é preciso que o governo federal dê condição, seja a classe empresarial, seja as famílias, de cumprirem esse isolamento. Portanto, a liberação de linhas de crédito com a taxa de juros subsidiada, principalmente para as pequenas empresas, assim como um auxílio emergencial que seja suficiente para manter as pessoas em casa, essas medidas são absolutamente imprescindíveis para que a gente consiga ter um momento de calmaria, o respeito ao isolamento social e um planejamento de retomada do crescimento quando a gente tiver esses dados sob controle, tanto de óbitos quanto de número de pessoas contaminadas. Enquanto a gente não tiver uma sinalização clara, precisa, objetiva do governo federal, alinhado aos governos subnacionais, é muito difícil que o país tenha condição de percorrer um caminho no sentido da retomada do crescimento econômico. Está aí a palavra balizada de uma cientista, de uma técnica especializada em economia, trazendo para a gente toda essa realidade. Não é apenas uma gripezinha, é preciso ter todos esses cuidados. Vacinar é preciso, viver também é preciso. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET, claro. Pois é, né, gente? Fica aí, então, toda essa receita que a gente já vem dizendo sempre, esses cuidados que a gente precisa
adotar para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, salvar vidas e garantir também que a nossa economia possa se restabelecer, tá bom? Olha só, a gente vai agora para o nosso quadro Penal News, numa conversa agora com o advogado criminalista Bruno Calado sobre um crime que chocou o Brasil, né? É a história do menino Henry. Muito bom dia para você, Bruno. É uma história, inclusive, cheia de mistérios ainda, né? E a gente traz, então, essa temática também aqui para o nosso quadro Penal News, porque a gente tem que trazer a realidade do momento que está acontecendo, né? Eu queria que você pudesse primeiro passar para a gente qual que é o enredo direito desse caso, o que de fato aconteceu, o que você sabe até agora que aconteceu, né? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer estar aqui com vocês novamente. E trazendo esse tema, esse caso que chocou a sociedade brasileira, o caso do menino Henry Borel, né? Que foi encontrado morto dia 8 de março, uma segunda-feira, num passado bastante próximo, dia 8 de março agora, de 2021. Então, esse caso, Paulane, ele chocou demais, assim como tantos outros casos vêm chocando, que são noticiados pela mídia, e tantos outros casos que chocam e não são noticiados pela mídia nacional, mas que têm a mesma gravidade, têm a mesma brutalidade. Então, o caso que aconteceu dia 8, ele tem um enredo baseado no fato de que a mãe, a senhora Monique Medeiros, na madrugada do dia 8, na madrugada dessa segunda-feira, encontrou o seu filho estirado, morto, né? Lá, segundo ela, ainda não estava morto, estava com dificuldades para respirar e com as extremidades dos membros com hipotermia, e estava lá ele, naquela situação. Ela prontamente acordou o seu namorado, o então vereador pelo município do Rio de Janeiro, o doutor Jairinho, o senhor Jairo Souza, certo? E o levaram rapidamente ao hospital mais próximo, né? Chegando lá, atendimento médico de pronto, ela ligou para o pai da criança, o senhor Leniel Borel, né, um engenheiro que havia deixado a criança há pouco tempo, na noite do domingo anterior ao incidente, lá na residência da mãe, onde o garoto morava, onde o garoto residia, e deixou o garoto bem, mas que chegando lá, inclusive no hospital, mediante os atendimentos médicos, se é que já não chegara sem vida, o menino não resistiu e veio a falecer. Pois é, um fato bastante curioso desse caso, né, Bruno, é que exatamente no momento em que o pai chega lá, pelo menos esse é o relato do pai da criança, no momento em que o pai chega lá, os médicos que estavam tentando reanimar a criança dizem, olha, faça um boletim de ocorrência, procure a polícia, porque isso aqui não está normal. Os médicos, eles de fato já estão acostumados a receber várias crimes como esse, enfim, pacientes em diversos estados, eles de fato reconhecem quando a situação pode de fato estar ali envolvendo uma situação violenta? Pelo olhar clínico da medicina, Paulane, muitas vezes os médicos detectam quando aquilo foi fruto de algo violento ou não, certo? Isso aí, claro, é um papel de um médico legista, de um perito legista, mas muitas vezes o médico, através do seu olhar clínico, através do quadro em que o paciente chega ao hospital, ele já detecta, ele já consegue detectar, determinar se aquilo foi algo provocado ou foi algo acidental. Então, muito provavelmente, os médicos daquele hospital, ao ver a situação da criança, do menino Henry, eles já detectaram que aquilo não foi proveniente de algo acidental, aquilo havia sido proveniente de algo provocado. Por isso que, por mais que tentaram reanimar a criança, esgotaram todos os meios possíveis para trazer a criança, retomar a criança para o seu bem-estar, né, para a saúde, não conseguiram. Então, por isso que determinaram que o seu pai, né, o senhor Leniel Borel, procurasse logo fazer um BO, um boletim de ocorrência, para denunciar aquela situação e assim medidas periciais fossem feitas, efetivadas no garoto. Pois é, o que diz a necropsia em relação a esse caso? A gente percebe que esse trabalho de necrópsia, esse trabalho do médico legista também é muito importante e anda muito junto também a crimes como esse, né? Com certeza, a necropsia é algo indispensável. Numa situação como essa, os peritos legais, os médicos legistas, determinaram de pronto várias ações contundentes nessa criança. O que são ações contundentes? Ações contundentes são ações provenientes de violência,
né? Algo violento, algo brutal. Então, determinaram de pronto o laudo de necropsia, a causa mortis, a causa do óbito foi uma hemorragia interna, certo? E uma laceração hepática. O que é laceração hepática? São agressões contundentes, provocadas por ações contundentes, ações violentas na região do fígado. Então, ele foi agredido na região do fígado, na região torácica, certo? Tem várias contusões no pulmão, várias contusões no rim, edemas cerebrais. Então, a criança fora agredida de forma violenta, de forma brutal, para que ensejassem todas aquelas conclusões periciais através de médicos legistas e peritos legais. Se ficar ainda, Bruno, alguma dúvida em relação à perícia, há a possibilidade de se fazer a exumação do corpo da criança para que se volte a analisar? E como é que fica a situação também das pessoas que estão sendo acusadas, como, por exemplo, a mãe e o padrasto, né, o namorado da mãe, na realidade? Nessa situação, eles também precisam fazer um exame no IML? Como é que fica? Olha, há pedido, inclusive, pelo advogado do pai da criança, certo? De uma exumação do corpo para que outras perícias sejam realizadas. Há várias fragilizações na investigação, mais fragilizações provocadas. Inclusive, logo quando a perícia se dedicou para fazer exames periciais no local do fato, o local já estava arrumado, já estava faxinado, se é que assim podemos dizer, pela funcionária da casa. Então, a funcionária já havia mexido em toda a cena do crime, que impossibilita e dificulta bastante, né, os trabalhos periciais. O que há de ser feito agora é um estudo sobre a dinâmica, se quedas com objetos ali determinados naquele quarto, naquele cômodo da casa, poderão ser causadores de tantas lesões. Então, a exumação é um pedido já pela defesa, né, pelos advogados do senhor Leniel Borel, que é o pai da criança, certo? E a necropsia, como eu disse, está sendo indispensável. As palavras dos peritos também têm forte relevância num processo como esse. Os exames periciais também têm, mas tantos outros exames haverão de ser feitos ainda para determinar se aquela dinâmica daquele cômodo pode ser ensejador de tanta lesão. E quais são, então, as alegações dos envolvidos? Olha, os envolvidos, não podemos chamar ainda de acusados, né, a mãe e o padrasto, inclusive foram ouvidos como testemunhas no processo, mas muito provavelmente, e aí eu explico depois, o prumo dessa situação haverá de mudar. Eles não serão mais ouvidos como testemunhas, e sim como prováveis suspeitos de um crime de homicídio, e explico por quê. A mãe disse que o menino, o garoto, quando chegou lá com seu pai, estava apresentando sinais sonolentos, então pediu para dormir, né? Ela ainda tirou fotos com o menino sorrindo, gravou áudios, etc. E botou o garoto para dormir no quarto do casal. Não botou o garoto para dormir em seu quarto, ou no quarto de hóspede, ou em qualquer outro canto. Botou para dormir na cama do casal, no quarto do casal. E a senhora Monique, com o padrasto da criança, então seu namorado, o doutor Jairinho, foram assistir uma série, foram assistir televisão na sala e... Pasmem com a declaração, a sala fica mais longe do quarto do casal do que o próprio quarto de hóspede, mas eles disseram que foram para o quarto de hóspede para evitar barulho da sala para o quarto do casal. E assim pegaram no sono e, segundo ela, por volta das 3h30 da manhã, ela acordou com barulho, ela disse que acordou com barulho, mas depois nega essa situação. Ao chegar lá, ela comunicou à médica que acordou com barulho, mas depois nega essa situação. Acordou o seu namorado, então o vereador, e foram lá em direção ao quarto. O vereador se dirigiu primeiramente ao banheiro, ela foi de pronto ao quarto e viu o filho naquela situação, com hipotermia e com dificuldades para respirar, olhares revirados, etc. Então foi aí que o doutor Jairinho, esse vereador, é médico também, certo? Médico por formação, pediu para que ela envolvesse a criança numa manta e levasse diretamente para o hospital. Então, essa é a tese, né, que está sendo sintonizada entre os dois, entre o padrasto e a mãe da criança. A polícia disse que encontrou divergências nas teses levadas pelo padrasto e pela mãe da criança, certo? São pontos ainda que correm em inquérito policial em sigilo, certo? Não pode, alguns pontos do inquérito policial, o inquérito policial, Paulano, é uma peça sigilosa. Então, alguns pontos do inquérito policial devem correr em sigilo, né? Devem correr com total discrição. Então, as teses abordadas, mas não de forma segura,
pela mãe da criança e pelo padrasto da criança são essas até então. E o que é que a polícia diz? A polícia, ela está num trabalho muito inicial, né? Oitiva de testemunhas, ouviu a funcionária da casa, né? Aqui proveu a faxina lá do cômodo, ouviu o pai da criança, ouviu a madrasta, ouviu a mãe, desculpe, ouviu o padrasto, né? Então, algumas pessoas foram ouvidas, tantas outras pessoas foram ouvidas também, como os peritos, como a médica que atendeu a criança lá no local. Então, a polícia ainda está fazendo um esboço de depoimentos para fazer ainda uma conclusão sobre este delito. Tá ok, Bruno. Olha, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, mais uma vez aqui nesse bloco tão bacana, né? Esclarecendo aí mais um caso de grande repercussão em todo o país. A gente vale lembrar também que a gente teve um caso bastante parecido aqui no nosso estado, né? Que é o caso do menino Dylan também, lá de Arapiraca, que foi um enredo bem parecido também. A criança dormiu, já acordou morta, ou seja, não acordou, enfim. A gente tem todo esse relato também que envolve uma criança de apenas 3 anos de idade à época, né? Sabe dizer alguma coisa também em relação a esse caso? Sim, é um caso que não teve tanta repercussão nacional quanto o caso do menino Henrique Borel, mas teve tamanha gravidade, tamanha brutalidade. O Dylan tinha 3 anos à época, esse caso aconteceu em 2016, em janeiro de 2016, aqui em Arapiraca, no agreste do estado alagoano, certo? Não teve tamanha noticiação nacional, podemos dizer assim, mas teve tamanha gravidade. O garoto foi agredido, foi espancado pelo padrasto e o pior, com a conivência da mãe. Né? Então isso é um absurdo, uma criança indefesa com 3 anos de idade, lindo menino, né? E fora agredido sem justificativa nenhuma, não há justificativa para tamanha agressão, para tamanha brutalidade. Então é um caso que se assemelha bastante e se assemelha até então, no meu ponto de vista, enquanto criminalista. Né? Mas vai se assemelhar, isso aí, a acusação vai se guiar para levar como principais suspeitos do caso do menino Henrique Borel o padrasto e a mãe da criança. Tá ok. Muito obrigada mais uma vez, Bruno. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu que agradeço, um abraço em todos. E olha só, a gente continua falando sobre essa questão criminal. Agora, Arnaldo Ferreira chama a atenção para o crescente número de inquéritos parados aqui no nosso estado. Ele lembra que a impunidade floresce com 50 mil casos que não são investigados aqui em Alagoas. A gente acompanha a análise dele agora. Historicamente, nos últimos 40 anos, os governadores que passaram por Alagoas tentam combater o crime organizado, que antigamente fatiou os 102 municípios. Em cada uma região, tinha um coronel que definia até quem ia ser o delegado, o padre, o vereador, prefeito, deputado daquela região. Com o passar do tempo, os governos perceberam a manobra e foi tirando do controle dos chefes políticos a polícia judiciária e a polícia militar também. Começou a dar independência, mas se esqueceu de treinar, de aumentar o quadro, ter pessoal especializado, principalmente no interior. O resultado disso é que nós temos 143 delegacias precisando de reformas, algumas delas caindo do pedaço. Entre os delegados, precisa de 200 delegados, tem menos de 90 e cada um tem que dar conta até de 5 delegacias. Quer dizer, são 6 dias na semana, 7 dias. É impossível um delegado dar continuidade aos inquéritos de cada município que ele trabalha. Porque o crime não para, se multiplica todos os dias e de diversas formas. Imagina, 50 mil inquéritos parados. O Ministério Público investiga isso através do controle externo, dos promotores de justiça do controle externo, que tem cobrado do governo de Alagoas uma posição firme, concurso público, pagamentos de diárias, recuperação dessas delegacias. Muita propaganda. O delegado Paulo Cerqueira fala que tem 12 mil inquéritos em andamento, rebate as acusações dos policiais civis, dos militares, delegados, chefes de operações. Reconhece que há alguns percalços por conta da falta de efetivo. Está convencido que o governo de Alagoas vai realizar concurso, mas o problema agora é a pandemia. Então, concurso.
o crime organizado floresce na impunidade. Precisa dizer mais? Não mesmo, Arnaldo. A gente continua falando sobre essa área de polícia, né? Fernando Palmeira traz informações agora ao vivo de um posto de saúde lá no Jacintinho que foi assaltado, já roubado 2 vezes. Fernando, conta direito aí essa história pra gente. Pois é, o vandalismo não respeita a pandemia absolutamente. É um posto de saúde aqui que fica na rua Pastor Eurico Calheiros. É a unidade de saúde José Araújo Silva. Foi arrombado no último final de semana, já pela 2ª vez. Os vândalos, os bandidos, roubaram aqui 2 computadores. Lá em 1º de março, esses bandidos, essa gangue esteve por aqui pela primeira vez e arrombaram os freezers e destruíram vacinas contra a Covid-19. Uma aberração, um absurdo. Aqui nós tentamos conversar com a direção da Unidade de Saúde José Araújo da Silva, da Secretaria Municipal de Saúde, e aqui a diretoria diz que só quem pode prestar qualquer esclarecimento, falar sobre esse fato, é a própria Secretaria de Saúde Municipal. Mas é lamentável que os vândalos, infelizmente, pela 2ª vez, vêm aqui trazer prejuízos para uma comunidade carente. Dessa vez, 2 computadores. E da primeira vez tiveram a ousadia, os ladrões, de arrombar e quebrar aqui os freezers com vacinas e destruíram vacinas e também levaram aparelhos eletrônicos. É lamentável que essas unidades de saúde, a exemplo também de escolas municipais, estarem carentes de segurança. É preciso que haja uma preocupação da Prefeitura Municipal como um todo para que reforcem a Guarda Municipal ou mesmo empresas de vigilância terceirizadas, como sempre acontece, para que esses importantes equipamentos públicos, postos de saúde, escolas, não sofram tantas agressões, principalmente num bairro de pessoas de pouca renda, de baixa renda, um bairro populosíssimo e que infelizmente sofre essas agressões. Aqui do Jacintinho, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET, claro. Orlando Santos, a gente segue com você. Muito obrigada. E olha só, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde diz que, apesar do ocorrido, o atendimento na unidade segue normalmente das 7 às 17 horas. E ressalta ainda que a Secretaria vem trabalhando para garantir a segurança das unidades de saúde, dos servidores e do bem público. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, é claro. Até lá!